Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesias. O cenário de hoje é diferente porque o podcast de hoje é diferente. Na tarde de hoje, na manhã de hoje ou na noite de hoje, não sei a que horas você assiste a este podcast, eu recebo o maior dramaturgo da história, o maior escritor do idioma inglês, o homem cujas obras foram traduzidas para todas as principais línguas modernas. Na data de hoje, eu recebo William Shakespeare e nós conversaremos sobre uma de suas 38 peças conhecidas, que é Macbeth. Macbeth é a obra de Shakespeare escrita mais ou menos em 1603, 1605, 1607. É a peça mais curta e trata de um regicídio, ou seja, da morte, do homicídio de um rei. Como de costume, eu vou extrair trechos da obra para que possamos refletir sobre ela. No início, Macbeth recebe uma profecia, a profecia de que ele ainda seria rei. Então vamos aos destaques que eu faço na obra para que a gente possa pensar na sua vida. A bruxa aparece a Macbeth e diz: "Salve Macbeth! Saudações a vós, barão de Glamis." A segunda bruxa diz: "Salve Macbeth! Saudações a vós, barão de Cadwar." A terceira bruxa diz: "Salve Macbeth, aquele que no futuro será rei." Banquo diz: "Meu bom senhor, por que sobressalta-se? Por que parece o senhor temer palavras que soam tão auspiciosas?" Preste atenção, porque neste primeiro ponto, Macbeth recebe a profecia. Ele seria ainda rei. E ele seria ainda rei, o que significa dizer, basicamente, que ele deixaria de ser um simples soldado e passaria a ser o chefe máximo. Isso significa que ele vai deixar de ser um simples soldado e se tornar o chefe máximo de uma nação. Mas veja o que Banquo diz para ele: "Meu bom senhor, por que sobressalta-se? Por que parece o senhor temer palavras que soam tão auspiciosas?" Preste atenção. As grandes conquistas ainda não alcançadas provocam medo. Qual é o medo de Macbeth? O medo da profecia que ele recebe. A profecia que ele recebe não é uma profecia ruim. Não é uma má profecia. Não é você vai ser derrotado, você vai perder o emprego, você vai perder o trabalho, você vai perder a saúde, você vai perder a mulher, você vai perder a família. Nada disso. É Macbeth. Você será rei. E ele passa a ter medo dessa profecia. Entenda, as grandes conquistas ainda não vivenciadas por você geram medo. Ah, eu tenho vontade de ser isso, de fazer isso. Quando você começar a experimentar a luta para se tornar aquilo, você vai sentir medo. Em seguida, numa fala de Ross, ele diz assim: "Tão rápido quanto voam as notícias, chegavam os mensageiros em seus cavalos alados, um após outro. E todos traziam elogios à tua pessoa, por teres tão magnanimamente defendido o rei." Isso porque Macbeth antes defendeu o rei. E aí passa a ser o comentário de todo mundo a forma como ele defendeu o rei tão magnanimamente. E ele vai passar a gozar de boa fama. Preste atenção. A coragem faz com que os outros o admirem. Mas não confunda coragem
com imprudência. Por que ele passa a ser admirado aqui? Porque ele tem um ato de coragem. Ele defende o rei como ninguém. E como ele defende o rei como ninguém, todo mundo olha e diz, esse cara é espetacular. Ele foi lá, ele defendeu o rei de forma magnânima e, portanto, esse ato de coragem faz com que ele goze de boa fama. Só que as pessoas muitas vezes confundem coragem com imprudência. Deixa eu te dar um exemplo. Nem sempre a imprudência dá errado, mas isso não a torna um ato de coragem. Uma pessoa que pega um carro e vai fazer uma viagem de uma cidade para outra. A pessoa mora em Goiânia e vai para Brasília. E ela faz Goiânia e Brasília a 190 km por hora e chega em 1h30 em Brasília. Essa pessoa foi imprudente. Deu certo, não houve um acidente, não houve nada, ela chegou ao destino dela 1h30 depois. Isso não torna o ato dela um ato de coragem. É um ato de imprudência. Você não tem que ser imprudente. Você tem que ser corajoso. E é possível ser corajoso e prudente ao mesmo tempo. Exemplo. Uma pessoa que decide empreender é uma pessoa de coragem. Porque o empreendedor tem que ser, antes de mais nada, um corajoso. Ele vai lá, ele vai colocar tempo dele, ele vai colocar capital, ele vai arriscar uma economia para poder fazer alguma coisa acontecer. Ele é um otimista, ele acha que vai dar certo. Bom, tudo bem. Agora veja você o seguinte, eu estou diante de uma pessoa que precisa de um ato de coragem. Só que suponhamos que ele tenha um trabalho. Ele é empregado em algum lugar. O que o homem prudente faz? Ele fala, gente, eu vou começar a empreender, mas eu vou continuar trabalhando aqui. Eu vou conciliar os dois. Então, eu vou trabalhar como empreendedor, desenvolver o meu negócio de noite, aos fins de semana, de manhãzinha antes de entrar no trabalho, eu vou acordar às 5 da manhã e vou arrumar as coisas. Na hora do meu almoço eu respondo os e-mails, eu entrego os produtos. Ele começa conciliando. Ele é um homem de coragem? É. Ele está empreendendo? Sim. Ele está seguindo um sonho dele? Sim. Mas ele é um homem prudente? Também. Ele está tendo a segurança do trabalho dele atual? Também. Então, quando eu tenho a prudência com a coragem, eu tenho uma sabedoria. Concorda comigo? O que é imprudência? Decidi empreender. Vou pedir demissão. Alguém me diz assim, Summer, mas eu conheço muitas histórias de pessoas que pediram demissão para empreender, empreenderam, deram certo, ficaram multimilionárias. Deixa eu te dizer, para cada história que você conhece de uma pessoa que pediu demissão para empreender, deu certo, ficou multimilionária, existem 1000 histórias de pessoas que pediram demissão, foram empreender, não deram certo e voltaram a trabalhar nos seus empregos ou em outros empregos. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, o fato de a imprudência ter dado certo não torna a imprudência um ato de coragem. Não confunda. Eu acho que tudo bem. Não é um ato de coragem. É uma imprudência. Prossigo. Banco diz, ora, pode o demônio falar a verdade? E aí ele continua. Muitas vezes, no intuito de conduzir-nos até a destruição, os instrumentos de Satã contam-nos verdades, cativam-nos com insignificâncias claramente honestas, só para atrair-nos em consequências as mais profundas. O demônio pode falar a verdade? Pode. Para enganar você? Pode. É possível falar a verdade
para contar uma mentira é possível. Há uma reportagem da Folha de São Paulo, clássica reportagem da Folha de São Paulo, que é uma propaganda da Folha de São Paulo, que é conhecida por todo mundo e que ganhou, salvo engano, o Leão de Ouro no Festival de Cannes, que é a seguinte: eles começam a contar coisas muito positivas sobre um líder mundial. Eles dizem, este homem, e começa a surgir a imagem, mas você não sabe quem é o homem, reduziu o desemprego a uma taxa tanto. Este homem fortaleceu a moeda de seu país a tanto. Este homem mobilizou multidões. Este homem... Aí você vai vendo só coisas positivas. Aí, à medida que eles vão desfocando, você vê o rosto do homem. E o rosto é de Hitler. E aí eles dizem, é possível contar uma mentira falando um monte de verdades. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e que nunca se vende. E aí, por que é super interessante? Porque eles falam, cara, eu posso te contar uma história de Hitler que é mentirosa. Eu posso te falar só coisas boas que ele fez no governo dele, para você achar que ele é uma boa pessoa e ele é uma péssima pessoa. Então, pode, pois, o demônio falar a verdade? Pode. E aqui, o destaque que Banco faz é um destaque muito verdadeiro. Ele diz, olha, pode ser, pode falar a verdade, mas é para poder nos trair mais à frente, em consequências mais profundas. Gente, isso não acontece hoje em dia? Não acontece? Imagine o seguinte, você tem uma loja. Aí uma pessoa começa a fazer compra de você. Compra da sua loja. Aí ela compra a primeira vez e paga. Faz uma compra de 1.000. Depois ela faz uma compra de outros 1.000, paga. Depois ela faz uma compra de 2.000 e paga. Depois ela faz outra compra de outros 2.000 e paga. O que ela vai fazer? Ela vai adquirindo a sua confiança. Aí de repente ela fala assim, olha, eu fechei um negócio maravilhoso. Eu preciso comprar de você 10.000 reais. E eu vou te pagar na segunda-feira. Pode ser porque eu preciso disso para entregar esse produto não sei aonde e tal. E você fala, cara, pode. E aí? E aí que ele pega os 10.000 reais, some e nunca te paga. Você fala, não é possível. Esse cara foi honesto comigo durante 6 meses. E de repente ele fez a maior compra dele e desapareceu. Pois é. Muitas vezes, no intuito de conduzir-nos até a destruição, os instrumentos de Satã contam-nos verdades. Então é como se ele é honesto. Cativam-nos com insignificâncias claramente honestas, só para trair-nos em consequências as mais profundas. Ou seja, só para depois te dar um tombo muito maior do que você imaginava. Já pensou nisso? Pois é, Shakespeare. Bom, preste atenção neste outro trecho aqui que eu avanço aqui na obra e vou ler para você. Diz assim: os temores do presente são menores que as horríveis figuras da imaginação. Toda ação fica asfixiada em conjecturas e nada mais existe a não ser o que não existe. Eu poderia parar este podcast aqui e fazer uma reflexão tão somente sobre este trecho. Os temores do presente são menores que as horríveis figuras da imaginação. Às vezes o que passa na sua cabeça é muito pior do que acontece na verdade. É aquela pessoa que está com muito medo de ficar doente, com muito medo de perder tudo, com muito medo de perder o trabalho. Aí você vê, os temores do presente são menores do que as horríveis figuras da imaginação.
Aí você vê assim, nossa, é verdade. Os temores do presente são menores do que as horríveis figuras da imaginação. No presente ele perdeu o emprego? Não. No presente ele está doente? Não. No presente ele quebrou? Não. Mas as horríveis figuras da imaginação são maiores do que os temores do presente. E o pior é que isso pode paralisá-lo. O cara não consegue fazer mais nada porque ele está em pânico por algo que não existe. E é isso que Shakespeare diz. Ele diz: toda ação fica asfixiada em conjecturas e nada mais existe, a não ser o que não existe. Ele fica paralisado porque nada do que existe ele percebe. Ele só percebe o que não existe, só o que está na imaginação dele. Aquilo vai tomando uma proporção tão grande que ele fica paralisado. Pois é isso que a gente percebe aqui na obra. E mais uma vez uma aula de vida. Cuidado para você não deixar o que não existe destruir o que existe. O sujeito tem tanto medo de ser traído, de estar sendo traído, de ser enganado, que ele começa a minar o seu relacionamento. E aí ele destrói o seu relacionamento em razão de uma traição que nunca existiu. De maneira que nada mais existe, o relacionamento acaba. E só existe o que não existe, que é a traição que existe na cabeça dele. E ele põe fim à relação, ele vai lá, ele destrói o que poderia ser lindo. Porque as horríveis conjecturas da imaginação acabam destruindo o presente. É muito interessante a leitura de Shakespeare, né? É muito, muito, muito. Ele avança e diz assim: novíssimas honras caem sobre ele, isso é Banco falando, à semelhança de nossas roupas novas. Aderem ao corpo não por causa do molde, mas em função do seu uso. Novíssimas honras caem sobre ele. E elas se aderem a ele, não por causa do molde, mas em razão do uso. Os títulos devem ser dados a alguém em razão do que a pessoa faz, em razão do seu conteúdo, não em razão da sua aparência, não em razão da sua forma. Eu pego uma pessoa, o meu filho vai ser CEO da minha empresa. Eu tenho uma empresa, agora eu já tenho 60 anos de idade, eu quero que o meu filho aos 70 anos, o meu filho seja o CEO. O meu filho tem 45, nunca trabalhou. Foi filho de papai a vida toda, ele inventava esportes e startups e não sei o que, e investidor de startups e nunca trabalhou. E agora eu preciso de um CEO, vai ser meu filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é pela aparência, não é pelo fato dele ser seu filho. Isso não é requisito para ser CEO de nada. Nada. O fato dele ser seu filho só torna ele seu herdeiro, não seu sucessor. E aí o que acontece? Ele vai dizer, olha, as honras devem recair pela pessoa e se adequar a ela em razão do seu uso, não em razão do molde. Não é feito para aquela pessoa. Não é porque a aparência daquela pessoa se encaixa bem com a roupa que ela tem que receber aquela roupa. Não é porque a aparência daquela pessoa se encaixa bem com aquela honra que ela tem que receber aquela honra. Ela não tem que receber aquela honra. Não tem que receber aquela honra. Então, quando eu vejo alguém que não tem a aparência de rei, mas tem a conduta de um rei, é esse sujeito que merece ser rei. Ele não tem a aparência de um juiz, mas ele tem a sabedoria,
a conduta de um juiz, esse sujeito tem que ser o juiz. Não aquele que tem a aparência de juiz, mas é injusto, despreparado, parcial, desonesto. Quando Davi é escolhido rei, quem vai ungí-lo é Samuel. E Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, porque o Senhor havia dito a Samuel que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei de Israel. Quando ele chega à casa de Jessé e ele vai ungir os filhos de Jessé, um dos filhos de Jessé, ele pede para Jessé trazer os filhos. O primeiro chega, é forte, é guerreiro, o outro é a mesma coisa, o terceiro é a mesma coisa. Aí passam 5 filhos e nada, né? Os 6 filhos e nada. Ô Jessé, você tem mais algum outro filho? Fala assim, olha, tem mais um aí, mas ele é um pastorzinho, ele é baixinho, magrinho, é um ruivo, que é o Davi, né? Vou mandar chamá-lo então. E entra o Davi, pequenininho, novinho, ruivo, não tinha nada a ver com o biotipo que se esperava de um rei. E aí, o que Deus diz para Samuel? Diz que ele é o rei e diz, porque o homem julga a aparência, mas eu conheço o coração. E Deus manda Samuel ungir Davi, o rei. E Davi foi o principal rei da história de Israel, até os dias de hoje. Mas veja como ele se tornou rei. Dessa forma. A roupa aderiu a ele não pelo molde, pelo uso. Não pela aparência, pelo conteúdo. Não pela sua ascendência, mas pelo seu comportamento. Nós precisamos dar honra às pessoas honradas, não às pessoas com aparência. Ainda nessa página, eu faço o seguinte destaque. Aconteça o que acontecer, o tempo e as horas sempre chegam ao fim, mesmo do dia mais duro dentre todos os dias. Macbeth diz isso. Aconteça o que acontecer, o tempo e as horas sempre chegam ao fim, mesmo do dia mais duro dentre todos os dias. E aqui eu quero deixar essa reflexão para você. Tudo passa. Tudo passa. Aconteça o que acontecer. Tudo passa. Você vai olhar para a sua vida, você está vivendo um momento bom ou um momento ruim, não interessa. Tudo passa. Você conseguiu uma promoção ou você foi demitido, não interessa. Tudo passa. Você está saudável ou está doente, não interessa. Tudo passa. Eu quero que você então tenha isso em mente. Tudo passa. Eu não sei qual é a situação pela qual você está passando. Se é uma vitória, mantenha a humildade. Se é uma derrota, mantenha a esperança. Porque com Salomão você aprende que há tempo para tudo. Tempo para semear e tempo para colher. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que foi espalhado. E com Shakespeare você aprende. Aconteça o que tiver que acontecer. Mesmo os dias mais duros chegam ao fim. Tudo passa. Com isso, senhoras e senhores, nós tivemos a honra de receber neste podcast William Shakespeare, o nosso dramaturgo, o nosso autor e também, na data de hoje, a nossa inspiração.
Eu espero você no nosso próximo podcast. Tem até uma caneca de Shakespeare aqui, gostaram? Pois é. É um oferecimento da Loja dos Pensadores. Eu espero você no nosso próximo podcast. Pensamentos, pitacos e poesias. Se você não me segue, me siga. @SummerAge no Instagram, SummerAge no YouTube. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.